Olá, querido amigo e amiga. Sejam bem-vindos ao canal Medicina da Alma. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Nós acreditamos que cada ser humano carrega uma luz divina dentro de si, capaz de iluminar o mundo e inspirar outras pessoas. Por isso, queremos lhe incentivar a cultivar essa luz interior, através de práticas espirituais, meditação, gratidão e amor ao próximo. Hoje, trazemos o sermão do pastor David Cho do dia 28 de junho de 2020. Prepare seu coração para receber essa mensagem, peça a Deus sabedoria e discernimento para preparar seu espírito e entender o que Ele quer lhe dizer. A esperança vem do céu. 2 Reis 7, 3-8. Hoje, todos nós estamos passando por um período difícil. Não importa quão desesperadoras sejam nossas circunstâncias, podemos ter esperança se olharmos para a cruz e Jesus ressuscitou. Mesmo em meio aos sofrimentos, devemos olhar para Jesus, nossa esperança que trará o amanhã. Esta é a fé genuína. Se olharmos para a cruz, tivermos esperança e seguirmos em frente orando com fé, Deus concederá milagres em nossa vida. A esperança vem do céu. Não importa quão grande seja a dificuldade que possa surgir, se olharmos para Deus Pai, podemos ter esperança. Em 2 Reis, capítulo 7, Israel enfrentou uma crise quando um país gentil foi repentinamente atacado quando o rei de Aram mobilizou todo o seu exército e marchou e sitiou Samaria. Com o passar de uma semana e um mês, não havia comida na cidade e as pessoas morriam de fome. Quão desesperada era a fome deles! A cabeça de um jumento era vendida por 80 siclos de prata, e um quarto de um cabo de vagens por 5 siclos. Um dia, quando o rei de Israel estava passando pelo muro, uma mulher gritou para ele: "Ajude-me, meu senhor, o rei. Estamos com tanta fome que fizemos uma promessa um ao outro: dá seu filho para que possamos poder comê-lo hoje, e amanhã comeremos meu filho." Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: "Entregue seu filho para que possamos comê-lo", mas ela o havia escondido. Então, por favor, resolva este problema. Com isso, o rei se desesperou tão desesperadamente. Sua reclamação contra Deus chegou ao máximo. Então ele chamou seu súdito e ordenou: "Como Deus nos abandonou, não precisamos de um profeta. Vá e encontre Eliseu e decapite-o agora." Quando o mensageiro do rei foi à casa de Eliseu para matá-lo, Eliseu foi inspirado pelo Espírito Santo e já sabia que o rei havia enviado seu mensageiro para cortar sua cabeça. 2 Reis 7, 1 diz: Eliseu disse: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a esta hora, um mar de farinha será vendido por 1 siclo e 2 mares de cevada por 1 siclo no portão de Samaria." Que mensagem maravilhosa de esperança! Está muito além da imaginação humana. Naquela época, uma cabeça de burro e um quarto de vagens eram vendidos muito caro, mas Deus disse uma palavra de esperança que não um mês depois ou um ano depois, mas amanhã um mar de farinha e 2 mares de cevada seria vendido muito barato. Deus sempre nos dá esperança. Jeremias 29,11 diz: "Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de lhes dar esperança e um futuro." Se esse Deus está conosco, podemos atravessar qualquer rio de desespero. Mantenha a esperança e siga em frente. Uma coisa curiosa foi que no dia seguinte a comida estava transbordando como Deus havia prometido e os primeiros que desfrutaram do milagre de Deus foram os leprosos. Foi porque eles não desistiram em uma situação desesperadora e, em vez disso, escolheram a esperança. Naquele tempo havia 4 leprosos à entrada da porta da cidade de Samaria. Eles geralmente eram alimentados com alguma comida que as pessoas da cidade traziam para eles. No entanto, como a comida acabou na cidade, todos morreram de fome. Os leprosos tinham os dedos decompostos e os rostos terrivelmente distorcidos, por isso eram homens de desânimo e desespero. Além disso, foram expulsos da cidade para não poderem viver com a família e tiveram que viver mendigando.
Eles não tinham nenhum raio de esperança para o futuro. No entanto, eles não desistiram. Eles procuraram o caminho muito ativamente. Como podemos superar esta crise? Eles pensaram juntos para encontrar uma solução e concluíram o seguinte: se dissermos, vamos para a cidade, ou a fome está lá e morreremos. E se ficarmos aqui, morreremos. Então vamos até o acampamento dos arameus e nos rendermos com uma atitude de vida ou morte. Passar para o acampamento inimigo não garantia sua sobrevivência. Os arameus não os poupariam. Apesar disso, só havia esperança. Além disso, poderiam encontrar alimentos e roupas. Portanto, eles decidiram, seja na vida ou na morte, devemos caminhar em direção à esperança. Mesmo que morramos, morramos na esperança. Eles mantiveram até mesmo um pouco de esperança. É com isso que Deus se agrada. Deus está com aqueles que avançam mantendo a esperança, e Ele lhes concede milagres. Quando esses 4 homens com lepra se moveram em direção a um raio de esperança, Deus decidiu libertar Israel por meio deles. É o mesmo conosco. Quando marchamos rumo à esperança como esses 4 leprosos, Deus nos ajuda. Deus não libertou Israel por meio de grandes eruditos, nem dos poderosos de Samaria, nem com prata ou ouro. Por meio daqueles samaritanos que seguiram em frente mantendo a esperança, Ele decidiu salvar Israel. Portanto, devemos manter a esperança em qualquer circunstância. Agora os 4 homens com lepra se levantaram e marcharam corajosamente em direção ao acampamento inimigo. Eles não conseguiam andar bem, devido aos dedos dos pés grossos e perderam o equilíbrio, mas caminharam de braços dados um com o outro em direção ao acampamento inimigo. Surpreendentemente, enquanto os 4 homens caminhavam com os braços cruzados, havia um homem invisível que caminhava junto com eles. Foi o próprio Deus quem andou com os 4 leprosos. Enquanto Deus caminhava com eles, quando os leprosos caíam, Ele amplificou o barulho deles para que o inimigo ouvisse como o som rolante das rodas de carruagens. E as palavras encorajadoras dos 4 homens entre si foram amplificadas em um grande grito de guerra de forças. O exército arameu ficou apavorado com isso. Quando estavam prestes a jantar, de repente ouviu-se um grande barulho de rodas de carros e o som de marcha do exército. Eles ficaram horrorizados e deixaram a comida ali mesmo e fugiram de uma vez. Quando os 4 leprosos chegaram ao acampamento inimigo, não havia mais ninguém. Então eles comeram até se fartar, trocaram de roupa e levaram ouro e prata. Essas bênçãos e grandes vitórias vieram da esperança. A proclamação da esperança de Eliseu e a marcha dos 4 leprosos em direção à esperança trouxeram salvação e bênção inimagináveis. É o mesmo conosco. Somente quando avançamos com esperança e fé, podemos experimentar os milagres de Deus. A proclamação da esperança de Eliseu e a marcha dos 4 leprosos em direção à esperança trouxeram salvação e bênção inimagináveis. Um dos membros de nossa congregação foi diagnosticado com linfoma maligno em estágio 4 quando tinha 20 anos. De repente, ele sentiu fortes dores no joelho e foi ao hospital para um check-up e descobriu que tinha um linfoma maligno em estágio 4. Ele começou a fazer quimioterapia, mas sua contagem de glóbulos brancos caiu quase a 0 e as plaquetas também diminuíram, então ele sofreu muitas dificuldades. Ele fez tantas quimioterapias que seus vasos sanguíneos não apareceram, então os médicos cortaram seu seio e usaram uma agulha de 3 centímetros para tratá-lo com quimioterapia. Sua doença piorou, mas mesmo diante da morte ele acreditou na cura de Deus e nunca desistiu. Sua temperatura subiu para 40 graus e ele foi enviado para a sala de emergência e oscilou entre a vida e a morte muitas vezes, mas ele ainda mantinha a lei de olhar e acreditava que a cura divina viria de Jesus e se apegava à esperança. Enquanto ele orava com lágrimas segurando esse tipo de fé, um dia ele teve o desejo de ir para a montanha de oração. Então ele foi para a montanha de oração Ozanri com a firme decisão de que se ele morresse, ele pereceria.
Lá ele se arrependeu de seus pecados passados que partiram o coração de Deus Pai e jejuou por 3 dias e entregou tudo a ele e clamou em oração. No dia 21, ele terminou sua oração e foi dormir e sonhou que Jesus o curou enquanto orava com imposição de mãos. Então ele pensou: recebi a resposta de Deus. Ele se alegrou com isso e acordou. Portanto, quando tivermos dificuldades, não se desespere e caia. Mantenha a esperança e dê primeiro os passos da fé e então Deus nos ajudará. Quando o reverendo Martin Luther King Jr. era jovem, um dia ele estava puxando uma pesada carroça morro acima e não conseguiu fazê-lo sozinho. Ele parou e esperou por alguém que o ajudasse. No entanto, não havia ninguém que lhe desse uma mão. Então ele teve que subir o morro puxando uma carroça sozinho. Então os transeuntes vieram até ele um por um e puxaram seu carrinho junto com ele. Então ele percebeu que deveria agir primeiro em momentos de necessidade. Quando você tiver dificuldade, se apenas sentar e esperar morrer, ninguém o ajudará. No entanto, se você tiver um pouquinho de esperança e der um passo à frente com fé, Deus caminhará com você. Max Lucado, escritor cristão, disse o seguinte: os mares serão divididos apenas se você levantar uma vara. A muralha da cidade só ruirá se você contornar Jericó. Jesus vai parar e se virar apenas se você tocar na orla de seu manto. Somente se mantivermos a esperança e avançarmos com fé, Deus trabalhará para dividir os mares e a grande muralha da cidade cairá. Portanto, não se desespere em meio às dificuldades, mas confie firmemente em Deus, mantenha a esperança, ore e siga em frente. Deus estará com você. Jesus dando esperança. Em terceiro lugar, quando Deus proclama uma mensagem de esperança, nossa reação é muito importante. Quando Deus deu uma mensagem de esperança, Eliseu a aceitou com fé. Embora as circunstâncias visíveis fossem tão desesperadoras, ele acreditou na palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. É o mesmo hoje. Hoje, quando Deus nos dá uma mensagem de esperança, devemos aceitá-la com fé. Quando cremos na palavra de Deus, temos sonhos e avançamos em oração, Deus estará conosco para fazer milagres por nós. Quando tive tuberculose, eu tinha 17 anos. Todos os dias eu tossia e vomitava sangue. A morte estava se aproximando de mim e não havia nenhuma esperança. Em meio ao desespero total, ouvi o Evangelho de Jesus Cristo e tive esperança de que viveria. Se Deus estiver vivo, Ele fará um milagre para que eu viva ainda hoje. Eu mantive essa esperança e decidi viver. Se eu tivesse escolhido o desespero, não teria sobrevivido e estaria aqui hoje. Não importa quantas vezes Deus lhe diga para ter esperança, se você se recusar a acreditar e aceitá-lo, não poderá experimentar seu milagre. Quando Eliseu declarou uma mensagem de esperança dada por Deus, o oficial em cujo braço o rei estava apoiado disse ao homem de Deus: olha, ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, isso poderia acontecer? Deus ouviu e disse por meio de Eliseu: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá nada. E foi exatamente isso que aconteceu com ele, pois as pessoas que correram para o acampamento dos arameus para conseguir comida o pisotearam no portão, e ele morreu. Portanto, devemos decidir ter esperança, não importa o que aconteça. Se olharmos para a obra completa da cruz de Jesus Cristo e confiarmos nela, não importa que tipo de dificuldades enfrentemos, podemos sonhar com esperança. Jesus liquidou nossos pecados, sujeira e doenças na cruz. Ele também resolveu nossas maldições, pobreza e morte na cruz. Portanto, se alguém está em Cristo, pode ter esperança. Se mantivermos a esperança e orarmos, Deus trabalhará por meio dessa esperança. Mesmo que sejamos impotentes e miseráveis como os 4 leprosos, se tivermos esperança, Deus caminhará conosco e nosso amanhã será melhor do que hoje, e o próximo mês muito melhor do que este mês, e o próximo ano de longe, muito melhor do que este ano. Quando olho para trás em meu ministério passado,
Deus me deu um chamado para me tornar um pregador de esperança. Ele disse: disponha o evangelho quíntuplo, a bênção tríplice e a espiritualidade quadridimensional e dê esperança às pessoas. Estes, o evangelho quíntuplo, a bênção tríplice e a espiritualidade quadridimensional são todas mensagens de esperança. Tudo nisso começa com esperança e termina com esperança. Isso é o que Deus me disse para pregar. Assim, preguei esta mensagem de esperança em Jesus na Coreia e a preguei em todo o mundo. Você sabe, podemos ter esperança por causa da obra completa da cruz de Jesus em qualquer circunstância. Temos que lutar contra o desespero e a frustração esmagadores enquanto vivemos neste mundo. Portanto, devemos sempre olhar para a cruz e escolher pensamentos esperançosos. Quando olhamos para a cruz de Jesus, podemos ter um sonho esperançoso. Podemos sonhar com nossa prosperidade, saúde, casamento feliz ou bons empregos. Temos sonhos grandes ou pequenos em nossos corações e o material para o nosso sonho é a obra completa da cruz de Jesus. Deus até amou os leprosos e andou com eles. Mesmo que sejamos feios, abandonados e leprosos, o Senhor Jesus está conosco. A cruz do Senhor não discrimina ninguém. Portanto, quem olha para a cruz pode ter um sonho esperançoso. Podemos viver, cantar e ter esperança por causa de Jesus. Como Jesus está conosco, não podemos deixar de ter esperança. Como Jesus existe, devemos acreditar que podemos sobreviver mesmo em nossa morte. Minha querida congregação, não se desespere nas dificuldades. Não desista. Como os 4 leprosos avançam com esperança. Então Deus fará esperança para o seu futuro. Mesmo que não haja esperança na terra, se você olhar para o céu, a esperança vem dele. A esperança não está nas circunstâncias ou na ajuda de qualquer homem. A esperança vem de Jesus no céu. Hoje nosso Deus que está conosco agora nos dá esperança através do Espírito Santo. Portanto, mantenha a esperança e ore. Da mesma forma que Deus deu a palavra de esperança quando Eliseu orou pelo país, Deus dá a palavra de esperança ainda hoje para aqueles que oram e a recebem para se tornar realidade. Eu abençoo em nome do Senhor para que todos vocês que estão aqui possam experimentar o milagre de Deus enquanto oram, mantendo a esperança. Aleluia! Hoje, se você está doente, há esperança para a sua cura. É porque Jesus está entre nós. Se o seu negócio sofre, ainda há esperança para ele. Deus quer ajudar o seu negócio porque ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje, agora mesmo, se você está aqui ou em casa, coloque a mão no local dolorido. Quem tem problemas pode colocar a mão no peito. Deus Pai, estamos doentes e com problemas e viemos diante de Ti. Nosso Deus Pai que criou os céus e a terra e para quem nada é impossível. Queremos que olhe para nós com misericórdia e receba seu amor. Deus Pai, coloque Tua mão sobre nós e deixe Teu milagre acontecer em nós. Deus Pai, que os surdos ouçam, e os cegos vejam, e os mudos falem, e os que não podem comer comam agora. Que os pacientes com câncer sejam curados e que todas as doenças e dores sejam curadas agora mesmo. Deixe os milagres acontecerem conosco agora. Se algum de nós tiver problemas e dores em casa, livre-se deles agora. Resolva todos os nossos problemas e deixe que coisas alegres nos aconteçam. Eu ordeno isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré e com o sangue de Jesus e a graça de Deus. Você nosso diabo inimigo. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Deus derrama sua graça através do sangue de Jesus sobre nós para que sejamos curados da cabeça aos pés e recebamos a cura. Agora o Senhor estende a mão e nos toca. Agora o Senhor nos encoraja através do Espírito Santo. Tenha coragem e fé e levante-se e dê um passo à frente. Você tem algum problema difícil? O Senhor resolve. Ao entrar,
você passa por um túnel escuro, mas ao sair, pode sair com uma luz brilhante no coração. Agora o Senhor estende a mão e nos toca. Agora o Senhor nos encoraja através do Espírito Santo. Tenha coragem e fé e levante-se e dê um passo à frente. Deus Pai, obrigado porque tua bênção transbordará sobre nós em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, por meio da cruz e do sangue de Jesus Cristo, recebam graça e prosperidade espiritual, material e física. Ele virá sobre você. Deixe coisas boas acontecerem com você. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao final deste vídeo, gostaria de agradecer por ter dedicado seu tempo e sua energia conosco. Que as energias positivas que emanamos neste espaço possam chegar até você e lhe trazer paz, harmonia e equilíbrio. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a luz por onde passarmos. E lembre-se sempre, seja a luz onde for. Até a próxima!